Olá, irmã, olá, irmão, que acompanha o canal Templo São Paulo Leste para o estudo das Escrituras. Tudo bom com você, com sua família, com a sua unidade? Espero que sim. Vamos para o Vem Segue-me dessa semana, Doutrina e Convênios, das sessões 102 a 105. Olha o tanto que nós já estudamos, estamos chegando perto do final. E o que nós podemos aprender? A sessão 102 é uma ata do primeiro Sumo Conselho, que aconteceu em 17 de fevereiro de 1834, originalmente registrada pelos élderes Oliver Cowdery e Orson Hyde, e Joseph Smith a revisou no dia seguinte, e ela foi aceita para a igreja, ou seja, essa sessão está falando de como funciona o conselho disciplinar. E por que ele existe? São três propósitos principais, que são salvar o transgressor, ou seja, a pessoa entender a necessidade de se arrepender do erro ou erros graves que ela cometeu, ela para proteger inocentes, porque infelizmente em toda a história da humanidade existem lobos em pele de cordeiros, a gente deve tomar cuidado, e a pessoa se errou, ela precisa ser disciplinada, é claro, e para preservar a integridade da igreja. Ah, mas por que, irmão Ari? Como assim? Por que é necessário isso? A pessoa tem que se arrepender. Ah, mas não existe pecado que é mais grave, é claro. E como o adultério, um roubo, claro, um assassinato ou crimes previstos por lei. E se a pessoa tiver a infelicidade de ter cometido, ela vai precisar ser corrigida. A igreja, porque ela precisa ser preservada, porque a gente não pode ficar, mas já está lavado no sangue do Cordeiro, já está salvo. Não é assim que as coisas funcionam para o Senhor. A pessoa pode ter o arrependimento, pode passar pela disciplina e aí sim voltar a ter as bênçãos da expiação de Cristo na sua vida, e para proteger inocentes, porque a gente não sabe se uma pessoa não está querendo se fingir de membro da igreja ou qualquer coisa para poder escapar da justiça. Pode ser que ela seja procurada pela polícia porque cometeu um delito, um crime em outro local. Enfim, lembrando que, mais uma vez, o propósito do conselho disciplinar não é o de punir, mas sim de ajudar. E vamos ler o versículo 2. O Sumo Conselho foi designado por revelação com o propósito de resolver as dificuldades importantes que surgissem na Igreja e que não pudessem ser resolvidas pela Igreja ou pelo Conselho do Bispo, a contento dos interessados. Quer dizer, essa escritura está explicando, né, o porquê que existe o conselho disciplinar e porque dificuldades fazem parte da vida, sempre foi, sempre vai ser e sempre vai ter, porque todos estão sujeitos a falhas, todos estão sujeitos a errar. Mas por isso, e o conselho disciplinar vai servir justamente para isso, para poder ajudar a pessoa. Tem caso que pode ser resolvido no bispado, ou seja, com o bispo e os conselheiros, porque vai ser analisado tudo, o que levou a pessoa a cometer um ato, seja lá ele qual for. Se for o caso que é por isso que a pessoa tem, no caso de errar, ela deve contar para o bispo e que ele vai ver. Se for uma coisa que o próprio bispado pode resolver, o bispo com seus conselheiros, tudo bem. Mas se for um caso que precise de um sumo conselho, aí a pessoa vai ser encaminhada para a estrada. Então, para você ter ideia de como o Senhor ama as pessoas e como tudo é feito de forma organizada, a pessoa vai conversar com o presidente da estaca e tudo vai ser feito em espírito de oração. Se a pessoa não estiver se sentindo bem ou alguma coisa, ela vai comunicar ao presidente e, se for o caso, ele vai até
transferir a data do conselho para outro dia, para quê? Para que tudo possa ser feito da maneira mais calma, pacífica e correta possível, e para que o Espírito do Senhor possa estar presente, ok? Então existe até tem o período probatório, tem o período de desassociação, e nesses dois casos a pessoa continua com a condição de membro, e tem o caso de excomunhão, que aí a pessoa pode até continuar, nos três casos, perdão, a pessoa pode continuar indo na igreja, mas ela não poderá ter chamados, cargos, dar discursos, dar aulas ou proferir oração, porque isso faz parte da disciplina, porque aí a pessoa vai poder pensar, eu poderia estar lá fazendo oração agora, eu poderia estar dando discurso, eu poderia estar tendo um chamado, um cargo, e isso faz parte para que a pessoa possa refletir, tá bom? E mais uma vez, ressaltando aqueles três propósitos da igreja, do conselho disciplinar, que é ajudar a pessoa a se arrepender, preservar inocentes e preservar também o nome da igreja. No caso da probatória e da desassociação, passando o período, a pessoa volta a ter a sua atividade normalmente. Agora, no caso da excomunhão, a pessoa aí terá necessidade de ser batizada novamente. Isso, é claro, é um processo demorado, às vezes é dolorido, mas que vale a pena. E a gente também, caso saiba que alguém passou por um processo, a gente não deve julgar, a gente não deve ficar comentando. O nosso papel deve ser o quê? De ajudar a pessoa a voltar ao caminho do Senhor, para que ela possa se arrepender e para que ela possa desfrutar das bênçãos da expiação de Cristo em sua vida. A seção 113 é uma revelação dada por meio de Joseph Smith em 24 de fevereiro de 1834, a respeito do que estava acontecendo com os membros. Então, já vimos na outra hora que os membros estavam sofrendo perseguições, estavam sendo agredidos, tendo suas propriedades roubadas, danificadas e furtadas. Eles estavam sofrendo todo tipo de violência física e também mental. E aí o Senhor deu essa revelação. Vamos ler o versículo 1. Em verdade vos digo, meus amigos, eis que vos darei uma revelação e mandamento, para que saibais agir no desempenho de vossos deveres referentes à salvação e redenção de vossos irmãos, que foram dispersos na terra de Sião. O Senhor estava dando essa revelação, claro, mais uma vez dizendo, não tem como nós lermos todos os versículos, porém ele dá orientação que os membros estavam precisando receber naquele momento e que serve também para nós hoje em dia. E o Senhor alerta para serem obedientes e serem luz para o mundo, como a gente viu lá, a gente sempre vê nas lições do Evangelho, e ajudar na salvação de pessoas. Às vezes a gente pode ter a tendência de achar, mas eu estou sofrendo por erro dos outros, ou passando por provação, não sei o que, mas a gente não deve se esquecer de fazer a nossa parte, de ajudar ao próximo, de servir na igreja e de ser obedientes ao Pai Celestial. E os membros, como vimos, eles estavam sofrendo perseguições e, mais uma vez dizendo, eles foram até mesmo expulsos de seus lares. Mas as bênçãos estavam prometidas e garantidas e reservadas. E devemos ter a vida para Cristo levar o seu nome. Mais uma vez dizendo, servir ao Senhor nunca foi, não é e nunca será uma tarefa fácil, nunca será algo assim totalmente tranquilo,
inevitavelmente vai ter momentos de perseguição, vai ter momento de crítica ou até mesmo calúnia por parte de pessoas que por algum motivo acham que devem perseguir a igreja ou perseguir quem é membro. Ou às vezes a gente também vê pessoas que, mesmo de outras denominações, que pelo fato de elas apoiarem os mandamentos que a gente vê nas escrituras e por não aderirem às modas do mundo, elas são também criticadas. Eu mesmo já vi isso acontecer. Com certeza você já viu também. Então, quer dizer, ser obediente não é uma tarefa fácil, mas que vale a pena. E também o Senhor fala que eles deveriam orar com fé. Ou seja, mais uma vez dizendo, sempre a oração está sendo comentada e a oração não basta apenas orar, ficar falando milhões de palavras, não. A gente tem que ter fé, a gente tem que demonstrar ao Pai Celestial que nós realmente acreditamos nele e que nós confiamos nele. Por isso é necessário e fundamental a fé. E aí fala a respeito, né, do acampamento de Sião, que teve cerca de 200 homens e cerca de 25 mulheres e crianças, cuja missão era marcharem até o Missouri para ajudar os membros que estavam lá em suas terras, que estavam sofrendo, mas pouco antes de chegarem lá para ajudarem as pessoas que estavam sido mesmo expulsa de seus lares, o Senhor disse a Joseph Smith que dispersasse, ou seja, que separassem. E o que aconteceu? Algumas pessoas ficaram aborrecidas, pô, mas por que já viemos, estão aqui, e agora o Senhor fala isso? Porém, outros, eles ficaram no sentido de serem obedientes e eles se edificaram. Então, qual é a nossa reação quando a gente recebe uma ordem do Senhor? A gente procura ficar irritado, achando que as coisas devem ser ao nosso modo, ou a gente procura se edificar, entender que nem tudo vai ser compreensível ao nosso entendimento naquele momento. Eu mesmo já passei por isso. Teve momentos que eu falei, mas poxa, mas por que isso? Por que aquilo? Aí, por que eu estou passando por essa provação? E depois o Senhor me mostrou que o Senhor, na verdade, ele não estava me privando, ele estava me protegendo. E tinha bênçãos maiores preparadas para mim. E, então essa deve ser a nossa atitude. A gente, lembrando mais uma vez, a gente não deve dar conselhos ao Senhor, mas sim receber conselhos de sua mão e ser obedientes a Ele. A seção 104 é uma revelação dada por meio de Joseph Smith em 23 de abril de 1834. Fala sobre a firma unida que nós vimos lá nas sessões 78 e 82, lembra? E estava tendo reuniões a respeito disso, dos irmãos, os líderes, a respeito da necessidade dos membros, quem estava precisando mais, quem estava com maior urgência de ser socorrido. E aí a expressão firma unida foi substituída pela ordem unida. E o Senhor inicia comentando o que vai acontecer com quem for desobediente aos mandamentos. Por exemplo, as pessoas vão ser entregues às bofetadas de Satanás, ou seja, vai ser entregue ao inimigo. E aí você pode me perguntar, mas por que isso? A gente sempre deve lembrar. Muita gente fala, mas eu tenho livre-arbítrio, eu tenho liberdade de escolha, eu posso escolher o que eu quiser. E sim, a pessoa tem o livre-arbítrio, ela pode escolher o que ela quer. Porém, ela não pode escolher as consequências de seus atos, principalmente se ela optar pelo caminho da desobediência. Tanto aos mandamentos como às leis do país, leis do trânsito, o que acontece com quem é motorista ou pedestre
e avança o sinal vermelho sem permissão. A pessoa está sujeita a provocar um acidente, a acidentar gravemente, ou pode fazer outras pessoas serem acidentadas. Mas se a pessoa procurar obedecer à lei de trânsito, respeitar o farol, esperar pelo momento do sinal verde, aí sim ela vai estar preservada e dificilmente, para não dizer impossível, ela vai acabar acontecendo alguma coisa. Então a gente tira isso por exemplo, então nós vemos, né, que todas as escolhas têm as suas consequências. E quando a pessoa procura ser desobediente, ela se afasta do Espírito do Senhor e aí ela dá oportunidade para o inimigo ter influência sobre a sua vida e com certeza o inimigo vai sempre direcionar a pessoa para fazer coisas erradas. E um erro vai puxando outro e outro e outro e depois não é fácil voltar. Ah, existe arrependimento sim, mas aí quanto mais a pessoa se deixar levar pelo pecado, pelo erro, mais ela vai cometer outros erros e mais complicado depois vai ser para ela se arrepender. Então, portanto, e o inimigo muitas vezes, eu já vi pessoas que, devido a escolhas erradas, hoje estão numa cadeia ou algumas já até faleceram devido à escolha errada. E o inimigo, como lembra lá que a gente viu, lá no livro de Mórmon, em Alma 30, sobre Coriol, que o inimigo não protege seus filhos no último dia, mas arrasta-os rapidamente para o inferno. Que possamos ter o cuidado de não deixar o inimigo ter influência em nossas vidas. E mais o Senhor também promete, fala, né, que tem bênçãos garantidas e os conselhos seguem. Vamos ler na seção 104, versículos 11 e 12? Isto é minha sabedoria. Portanto, dou-vos o mandamento de que vos organizeis e designeis a todo homem sua mordomia, para que todo homem me preste contas da mordomia que lhe for designada. Ou seja, todo mundo tem a oportunidade de poder servir o Senhor, mesmo em momentos de provação ou de desafios, a gente deve continuar servindo. A gente, ou seja, o mordomo é o que? Aquele que serve. Então a gente deve servir. E o Senhor, Ele dá oportunidade para todos poderem se edificar. E Ele ressalta nos outros versículos que tudo deve ser feito pelo modo dele, não pelo nosso modo. Lembra os casos lá de Noé, por exemplo. Noé, ele não fez o barco lá de acordo com a arca, perdão, de acordo com o modo do mundo das pessoas ou dele. Ele fez da maneira que o Pai Celestial o ordenou que fizesse. E todos também devem saber compartilhar e ajudar os necessitados. A gente, claro, a gente deve ter sabedoria quando for o caso de ajudar uma pessoa, mas a gente nunca deve se negar de ajudar o nosso próximo. A gente sempre deve ver a oportunidade que a gente pode servir, ajudar alguém. Ah, a gente não deve dar o peixe, deve ensinar a pessoa a pescar, sim, mas há casos que a pessoa está realmente necessitada e a gente deve ter a sabedoria e a caridade de auxiliar a pessoa que está necessitando de ajuda. E o Senhor, ele depois nos outros versículos, ele deu designação para os líderes, cada um ia servir de alguma forma. E nós também, todos devemos procurar nossa mordomia. Quando aceitar um chamado, a gente deve receber com alegria de coração e se dedicar de todo o coração, poder, mente e força para ajudar a edificar o reino de Deus aqui na terra. E depois ele explicou sobre a ordem unida. Vamos agora ler o versículo 48. Depois de estar desorganizados, sereis chamados de ordem unida da estaca de Sião, da cidade de Kitlen, e vossos irmãos, depois de se organizarem, serão chamados ordem unida da cidade de Sião.
Então, como a gente viu lá no começo, no cabeçalho da aula, foi disso. O Senhor fez assim para dispersar. Não assim que eles fossem, né, cada um para um lado, assim, de uma forma mais, porém, organizada, né? Alguns ficaram em Kirtland e outros, né, na outra cidade. Então, o Senhor toma conta de todas as coisas. E depois, em outros versículos, ele se comenta, né, sobre os membros que iam ser expulsos de lá do Missouri e as consequências de erros como, por exemplo, a cobiça, que é o desejo de querer errado, o ardente de querer algo ou alguém que não pode, e também sobre mentiras, falso testemunho. As pessoas, todos nós temos que tomar muito cuidado e nos policiar com isso. O versículo 59. Com o propósito de edificar minha igreja e reino na terra e de preparar meu povo para a época que está próxima, em que habitareis com eles. Ele já estava falando dos membros que iam ser expulsos de lá do Missouri, como a gente comentou agora há pouco. E também esse 59, ele fala a respeito da tesouraria da igreja, ou seja, a igreja arrecada dinheiro não, o dinheiro do dízimo e das ofertas, para que possa ser distribuído de organizado para que nós sabemos, todas as capelas, todas as construções precisa pagar imposto, precisa pagar conta de água, luz, internet. Hoje em dia é assim e tal, mas desde aquela época o Senhor providencia isso para quê? Para que todas as coisas fossem pagas e para que a igreja não tivesse dívidas, não ficasse na dependência de organizações, mesmo de governo local. E aí o versículo agora 63. E a partir deste momento vou lá dou, e agora, procurai fazer uso da mordomia que vos designei, excluindo-se as coisas sagradas, com o propósito de imprimir essas coisas sagradas como eu disse. Ou seja, está falando que a tesouraria ia ser usada para imprimir as escrituras, ou seja, todas as obras padrões que nós usamos na igreja, a Bíblia Sagrada com o Velho Testamento completo e o Novo Testamento, o Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, a Pérola de Grande Valor, enfim, a mídia que nós usamos na igreja, o material didático. O versículo 79. E é minha vontade que vos humilheis perante mim e alcanceis essa bênção por vossa diligência e humildade e pela oração da fé. Mais uma vez o Senhor está dizendo qual é a lição importante que nós devemos ter, a humildade, que é o oposto, o contrário do orgulho. Sem a gente procurar ser humilde, nós não vamos estar agradando ao Pai Celestial. Sempre a humildade é falada, como dizia meu presidente de missão, o primeiro, e o outro também. A repetição traz convicção. Versículo 80. E se fordes diligentes e humildes e exercitardes a oração da fé, eis que abrandarei o coração de vossos credores, até eu vos enviar meio para libertar-vos. E mais uma vez o Senhor está orientando aqui a fazer, a orar e a ter humildade, para que assim eles pudessem se livrar dos credores e dos problemas que estavam pendentes. A importância então de podermos seguir ao Senhor e de fazer a vontade dEle. Claro que nós não somos perfeitos, mas à medida que a gente se esforça e que a gente procura ter humildade, a gente vai progredindo espiritualmente. E como podemos nos tornar humildes? Deixa aí no seu comentário. A seção 105 é uma revelação dada por meio de Joseph Smith em 22 de junho de 1834. Como eu costumo dizer, nessa ocasião a igreja já estava com 4 anos de organizada aqui na Terra novamente. E essa sessão fala que ele liderou membros em Ohio e outros lugares para Missouri,
que é o acampamento de Sião, que vimos agora há pouco na outra sessão. E Sião, e para levá-los de volta às suas terras lá no condado de Jackson. Mas as perseguições aumentaram e o governador da ocasião não cumpriu a sua palavra de ajudar os membros. Então Joseph recebeu esta revelação. O Senhor alerta também que seu povo estava sofrendo devido a transgressões, como por exemplo não compartilhar com o seu próximo. A isso também pouca gente comenta, mas esse também foi um dos motivos lá de Sodoma e Gomorra. As pessoas não estavam ajudando o seu próximo, a pessoa de lá não estavam compartilhando, dividindo seus bens, não estava ajudando quem estava necessitado. E isso é uma coisa que não agrada nem um pouco ao Senhor e que nós temos que também realmente nos policiar. Claro que a gente deve ter sabedoria a ajudar o próximo, mas a gente não deve negar a ajuda. E temos que ter certeza que quando ajudamos, o maior beneficiário acaba sendo nós, ou seja, quem ajudou. Então, o versículo 6. E meu povo precisa ser corrigido até eu aprender a obediência, ainda que seja pelas coisas que sofre. E a gente está sempre vendo nas Escrituras, a gente viu que o Senhor corrige a quem Ele ama, e que não suporta a correção não será digno do erro dele, olha só. Não será digno do reino dele. Troquei as palavras, perdão. E o Senhor está deixando bem claro que a gente precisa ser corrigido, a gente tem que entender que nós não somos perfeitos e que a gente deve corrigir. O que acontece, por exemplo, quando um aluno na escola, se ele tira notas boas ou satisfatórias, ele vai passar de ano, vai concluir o curso ou o ano escolar. Mas se ele tiver notas, ele vai ter que passar por uma recuperação. E quem for reprovado, o que vai acontecer? Não vai poder dar continuidade, vai ter que fazer novamente. Sempre foi assim, não é verdade? Então, é uma coisa que a gente pode usar em nossas vidas. E em relação, por exemplo, em nossa ala e nossa estaca, a gente deve lembrar o que nós estamos fazendo que talvez esteja de um modo errado, de um modo equivocado, para que a gente possa realmente ajudar na obra do Senhor. E a mesma coisa a estaca. A gente deve ter, mas os líderes não são perfeitos. De fato não são, como nós não somos. Mas a gente deve nos ajudar uns aos outros, a gente deve se edificar uns aos outros e a gente deve nos apoiar uns aos outros. Senão, o Senhor vai nos disciplinar ao modo dele. Então a gente deve ver se a gente sente que a nossa ala, nossa estaca não está progredindo tanto quanto poderia, é hora de fazer uma revisão para ver o que pode ser feito para ser corrigido e ou melhorado. A disciplina é necessária e as bênçãos são garantidas. Versículo 19. Ouvi suas orações e aceitarei sua oferta. A mim convém, porém, que sejam trazidos até aqui para uma prova de sua fé. Os membros, mesmo passando pelas provações que eles estavam, eles tinham que dar uma prova de fé ao Senhor. Eles tinham que demonstrar que eles eram obedientes mesmo nos momentos de provação. E o exemplo clássico disso é Jó. Mesmo perdendo suas riquezas, suas fazendas, seu dinheiro, sua saúde, até mesmo seus filhos, por mais que ele estivesse passando por provações, Jó nunca reclamou, nunca blasfemou, mesmo quando a mulher dele disse para amaldiçoar quando ela blasfemou, e ele respondeu, como fala qualquer doida, falas tu. Mas as escrituras deixam bem claro, o Jó em nada pecou em seus lábios e nas suas atitudes, mesmo ele sendo acusado depois falsamente por aqueles amigos que foram lá lhe torrar a paciência, mas Jó manteve-se fiel e a gente também deve seguir esse exemplo.
do mesmo jeito que ele pôde ser capaz de suportar as provações, nós também poderemos ser capazes. Podemos também citar outras pessoas como José do Egito, que preferiu ser preso injustamente do que cometer um pecado grave de adulterar com a mulher do patrão, que era Potifar, e as bênçãos não deixaram de ser garantidas e reservadas. José, ele se manteve fiel e depois ele se tornou a segunda pessoa mais importante do Egito. E Jó, tudo que ele havia perdido, ele ganhou mais e mais, dobrado, multiplicado. Então, olha só, e sem contar a salvação, obviamente. No versículo 24, o Senhor alerta para não se vangloriar. E o que é vangloriar? Quando a gente fica contando vantagem, quando a gente fica se exaltando, quando a gente fica se achando o máximo. Não, isso vai totalmente contra a humildade e nós devemos ser humildes, não devemos nos deixar levar pela arrogância e pela vanglória, que são formas de orgulho. E homens prudentes deveriam ser designados para poder servir na obra do Senhor, é claro. No versículo 33, o Senhor ressalta sobre a investidura, ou seja, de ir ao templo, de fazer convênios sagrados, poder receber a investidura, que é a roupa sagrada, e podemos assim nos aproximar mais ainda do Pai Celestial. E pelo Espírito, Joseph Smith ia saber quem ia ser os escolhidos. Tudo é feito da maneira que o Senhor deseja, que o Senhor quer. O versículo 40. E fazei propostas de paz àqueles que vos afligiram, segundo a voz do Espírito que está em vós, e todas as coisas reverterão para o vosso bem. Ou seja, o Senhor está falando, né, que a gente não deve combater o mal com o mal. Se a pessoa vem, eu sei que você que está aí me assistindo, com certeza você já teve situações em casa, talvez, no trabalho, na rua, de pessoas que estavam estressadas, nervosas ou perturbadas de alguma forma e queriam fazer você se irritar ou se estressar também. Mas lembra do conselho de Provérbios? A resposta branda desvia o furor. Ou seja, nós devemos agir de forma com paz, porque aonde tem a discórdia, o espírito do maligno vai tomar conta e aí tragédias podem acabar acontecendo, como infelizmente muitas já aconteceram. Coisas que poderiam ter sido resolvidas facilmente acabaram acontecendo, até mesmo um assassinato, e tudo começou através de uma discussão. Então, se uma pessoa quer discutir, não entre na pilha dela, seja lá onde você estiver. Procura se controlar, peça sabedoria ao Pai Celestial e procura agir de forma pacífica, para que assim o furor e a raiva ou o estresse da pessoa também possa diminuir. E presto meu testemunho, que eu sei que esse Evangelho realmente é verdadeiro, que o Evangelho nos aproxima do Pai Celestial e que as provações têm um propósito, as provações têm um significado. Nós não vamos entender também tudo na hora, mas a gente vai compreender no momento do Senhor. E eu deixo essa aula, essa lição em nome de Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez faço o convite, se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, não esqueça de deixar o seu like, de fazer seu comentário e de compartilhar esse vídeo com as pessoas e contatos que você conhece através da sua rede social. Espero ter ajudado, muito obrigado, como sempre um grande abraço, até a próxima. Tchau.